Estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. Programa Educação e Debate, que é uma parceria entre o Centro Municipal de Professores e a TV Câmara de Passo Fundo. E no programa de hoje nós estamos tratando sobre as novas visões do ensino religioso dentro da sala de aula e a sua importância na formação humana dos alunos. Professor Ney, como que funciona, como é possível garantir que todos os grupos religiosos sejam contemplados nessa discussão sobre as religiões feita com os alunos dentro de sala de aula? É possível que a gente garanta aos alunos por direito o conhecimento de todas as tradições religiosas e o respeito às religiões que cada um tem. Porque é parte da metodologia você conversar com o aluno, você fazer o aluno pesquisar sobre a sua religião. Só que as aulas de ensino religioso, para além de valorizarem, de fazerem o aluno pesquisar sobre a sua religião, sobre a sua denominação religiosa, oferece também os conhecimentos das principais tradições religiosas, que são mais de 10. Budismo, islamismo, hinduísmo, estou citando algumas aqui, espiritismo, sikhismo, enfim, há um conjunto de grandes tradições que todas elas, do 6º ao 9º ano, nas nossas escolas, com professores qualificados, com professores bem orientados, conseguem garantir. Nós sabemos que nem todos os professores que atuam na rede municipal têm a qualificação necessária, ou que deveriam ter para atuar na perspectiva deste ensino religioso que estamos conversando. Os eixos que organizam os conteúdos, organizam as aulas, são 5. São as culturas e tradições religiosas, são as diferentes teologias, são os diferentes textos sagrados e as tradições de oralidade ali, sobretudo identificando a questão indígena e a questão negra, né, que não tem livros escritos, a questão dos ritos ou os rituais e a questão do ethos, como uma questão mais cultural e mais ampla. Então, e esta concepção destes conteúdos, desta metodologia que a gente trabalha em aula, ela entende que o ser humano, além das relações sociais e que ele faz no planeta, no meio ambiente que ele se insere, ele é um ser em busca de algo a mais, que do sagrado que a gente diz, ou do transcendente. Porque também a palavra mais correta no ensino religioso é não falar Deus, porque Deus é um nome cristão ao transcendente, ao ser superior, né? Então, ao transcendente, né? Então, penso assim, bem importante que nós continuemos afirmando o ensino religioso como parte integral da formação dos nossos alunos e que a gente retome, talvez, novamente, a importância de termos, né, formação, de termos em todas as escolas municipais e estaduais deste estado e desse país, né, a formação continuada e a luta, digamos assim, pela afirmação do ensino religioso numa perspectiva do diálogo interreligioso. Como vocês afirmaram mesmo, muitos professores que atuam em sala de aula ensinando a disciplina de ensino religioso não possuem formação suficiente para estar desempenhando esse papel. Como que é tratada a questão da formação, tanto no estado como no município? Nós temos em Passo Fundo, como a professora estava falando antes, uma história de 40 anos, assim, que houve todo um trabalho de fundamento e de base para isso. O que nós temos aqui nos últimos 3 ou 4 anos, nós não temos tido mais a formação organizada pela 7ª Coordenadoria de Educação e pela ESME. Então, o grupo de professores no ano passado, 2014 e 2015, resistiu, fez alguns encontros, mas nós não temos mais essa formação permanente. Nós tínhamos encontros anuais organizados pelo CONER em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e com a CRE, que também estamos esse ano com dificuldade de realizar, faz 1 ano, 2 que não acontecem, ou seja, realmente esse programa talvez possa, esse diálogo que estamos fazendo hoje possa chamar atenção
dos professores, das direções de escola e dos gestores, digamos assim, para a importância de nós retomarmos esses fundamentos, porque a gente entende que nenhum de nós, professor, por mais que preparado esteja, como eu, fiz especialização, mas ela é um curso curto, no máximo 420 horas, não é uma graduação. Então, você tem que ter essa possibilidade de uma formação continuada e permanente para ir se atualizando, para ir trocando experiências, né? Para ir adquirindo e ressignificando os conhecimentos. Até porque ainda nós não temos na rede municipal um livro didático. Já cada professor precisa, para além de seguir aquele roteiro, aquela organização curricular já pensada, ele precisa buscar o material. Então, realmente há uma lacuna muito grande entre aquilo que, digamos, a aula ideal, digamos assim, que a gente gostaria de ter nas nossas salas de aulas e aquilo que acontece nas nossas escolas. E a formação, no caso da educação infantil, por exemplo, professora Maria Inês, existe uma formação, porque de alguma maneira é trabalhado o ensino religioso em sala de aula com os pequenos, mas existe alguma formação para que essas professoras da educação infantil façam essa abordagem dentro de sala de aula, ou durante o período de graduação, ou pós-graduadas, de alguma maneira? Existe esse tipo de formação? Bem, infelizmente, né, a disciplina é obrigatória para a escola oferecer. Aí, a formação do professor, a escola normal depende, tem o documento, né? Depende da escola normal de magistério, de trabalhar ou não. Quando chega na universidade, o curso de pedagogia, por exemplo, tem, mas é uma optativa, né? Mas tudo isso e daí o professor chega na sala de aula, então ele não tem o preparo que precisaria ter, como tem em outras disciplinas, né? Por isso se fazia tanta formação, né, para suprir isso. E assim, já que a situação é essa, principalmente entra a questão da valorização dos sistemas de ensino, das autoridades, dos governos, né, da valorização da religiosidade, porque a maioria pensa que religião é para cada um ir na sua igreja, e não é uma ignorância, infelizmente, porque nós sabemos que a educação, a escola é obrigada a trabalhar, a construir a educação integral do educando. Dentro da educação integral tem que constar a educação da religiosidade, nesse sentido, de acordo com essa legislação. Então, se o aluno não tem essa formação dentro da escola, pela falta do professor ter formação, não interessa, porque a escola é responsável por essa formação. Então, quem está falhando é o sistema de ensino, é a escola, né? E quem está perdendo com isso é o aluno, que tem um de seus direitos que não estão sendo valorizados, né? Ele está sofrendo essa perda do conhecimento, desse conteúdo ser trabalhado pela falta de preparo da escola, dos sistemas de ensino e assim por diante. Mas é uma falta de consciência, de entender isso e de lutar por isso, né? Compensar aquilo que não tem de a escola prover e ter essa responsabilidade. Eu queria acrescentar, como professor da ativa, né? Sim. A Pro nos traz uma bagagem de conhecimento importante pela sua história, né? Seu envolvimento, mas a gente está na sala de aula. Eu listei alguns desafios, digamos, do professor de ensino religioso no seu dia a dia. É o zelo pelo conhecimento sem proselitismo, ou seja, aquele cuidado
permanente da gente não valorizar uma religião em detrimento de outra, né? A formação permanente continuada é imprescindível, fundamental. Depois, ter um período semanal apenas, né? Ou seja, é um período muito curto também do ponto de vista, né, das diferentes áreas do conhecimento. Outro desafio do professor é a coerência com o conhecimento, suas práticas, porque a gente não pode falar uma coisa e fazer outra. Então nós temos alunos muito críticos, então acho que o professor do ensino religioso tem que cuidar muito aqui, que ele guarde coerência a partir daquilo que ele diz, aquilo que ele afirma, a partir do que ele faz. A busca pelo reconhecimento do papel e da disciplina do ensino religioso na escola. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Ou seja, a gente convencer os gestores municipais, os gestores das escolas estaduais, as escolas, os colegas professores da importância deste componente e de investir, né? Investir nessa formação. E que ele esteja presente e fortalecido na escola. E por último, talvez ensinar numa onda de afirmação de fundamentalismos, ou seja, em que cada vez mais se afirmam certas verdades, cada vez mais absolutas, a possibilidade da liberdade de educar e, sobretudo, porque o ensino das diferentes religiões ele tem que ser aberto, tem que ser democrático, ele tem que ser crítico, e ele tem que permitir ao professor, sobretudo, ter a liberdade de buscar as suas ferramentas, os seus conhecimentos para melhor ensinar. Eu gosto muito de Frei Beto quando ele diz que Deus é amor e para nos ensinar a amar, ele permitiu o aparecimento das diferentes religiões. E que Deus mesmo não tem religião, mas que Deus pode ser encontrado através de todas elas. Então eu acho que definitivamente me convenço de que não há motivo para a gente estar brigando por causa de religião, e que a gente deve sim, que os pais, que os professores, que os vereadores, que a comunidade toda tem que entender a importância de fortalecer o professor, para que ele seja capacitado, para que ele possa instruir da melhor forma, né, e fortalecido o ensino religioso numa perspectiva do diálogo interreligioso, para que definitivamente a religião não seja mais motivo de briga. Porque nós temos um conhecimento muito empírico das outras religiões, né? E aí nós fazemos julgamentos muito errados sobre as outras religiões. Quando a gente estuda, quando a gente aprofunda, a gente vai ver que não é bem assim como a gente via ou como tem um diz que na comunidade, né? E o pior, porque tem tanta coisa que é parecida entre as diferentes religiões. A gente acha que é tudo tão diferente. Sim, né? Mas olha, quando a gente começa a estudar, a gente vê que tem muita coisa que a gente acha que é diferente na religião do outro e tem muitos pontos comuns. Né? Por exemplo, o budismo, quando eu fui conhecer o centro Três Coroas, né? A figura da Tara Vermelha, como eu sou católica, eu me encontrei em Nossa Senhora. Lá se faz pedidos para ela, ela intercede junto a Buda e assim por diante. Eu vi a minha Nossa Senhora, que eu acredito na minha religião, eu enxerguei na Tara Vermelha, né? Então, são coisas bonitas. Outra coisa importante também, da questão das oferendas, né? Das religiões de Umbanda e assim por diante. Então, as pessoas que não têm o conhecimento têm um olhar pejorativo daquilo. Não, é uma oferenda. Como que a minha religião faz as suas oferendas? Eles fazem dessa forma. Então, como o conhecimento vai fazendo com que se entenda e se respeite o diferente. Com certeza. Professor Ney, para encerrar o nosso programa rapidamente, a gente vem discutindo nos nossos últimos programas
os projetos de lei que seguem a linha do Escola Sem Partido. Caso um projeto dessa linha seja aprovado, pode interferir na atuação do professor de ensino religioso dentro de sala de aula, ainda mais quando já se enfrenta um desafio de tentar trazer a discussão de todas as religiões, de se fomentar o respeito, um projeto de lei desses que a gente sabe que acaba visando algumas podas de alguns assuntos a serem tratados. Pode interferir? Irá interferir. Eu não tenho dúvida disso, porque, na verdade, áreas como a nossa, que estão em permanente construção, né, e que não tem, assim, nem sempre um livro didático, como eu disse antes, não tem um livro que a gente adota, claro. E que por conta disso exige muito o professor estar pesquisando, buscando, vai tolher a liberdade do ensinar, que acho que esta é a preocupação central da estapafúrdia, desculpe o termo, proposta da Escola Sem Partido. Eu penso que sim, o professor de ensino religioso, o professor das áreas humanas, aí, né, ele vai ser um professor muito castigado, que espero que esse projeto só fique no projeto, que ele não seja aprovado nem no nosso estado e nem no nosso país. E eu queria lembrar os colegas que também o CONER está organizando um encontro anual de ensino religioso agora em setembro, e que quem puder também se envolver novamente, se colocar a caminho da formação, né, e aproveitar as oportunidades que tem, que aproveite, porque a gente nunca sabe tudo, né, sobretudo no mundo, no universo religioso que é tão diverso, tão grande. E eu queria dizer, por fim, uma última coisa. Sou católico, mas como nos últimos 10 anos eu me tornei um melhor cristão? Porque eu comecei a conversar com gente budista, com gente islâmica, com gente judaica, né? Ou seja, que segue o judaísmo, com gente espírita. E como eu sou o melhor cristão hoje, isso não diminuiu a minha fé. Muito antes, pelo contrário, eu continuo cristão católico, mas professor de ensino religioso na sala de aula. Né? E esse é um dos papéis do ensino religioso. Além de propiciar a oportunidade do conhecimento de todas, ele deve remeter o aluno a fortalecer a sua religiosidade, na sua comunidade de fé, deve fazer com que o aluno valorize isso, respeite e participe mais, aprofunde a sua fé. Tá certo. Entende? Isso é o papel do ensino religioso, né? Professora Maria Inês Busato, então muito obrigada pela presença. O nosso programa passa rapidinho, então muito obrigada. A senhora será sempre bem-vinda aqui no Educação em Debate. Eu gostaria ainda de deixar um recado para as escolas, para os sistemas de ensino, para os professores. Por favor, nós precisamos tanto de um mundo melhor. Valorizem mais o ensino religioso, deem chance de formação para os professores e valorizem o ensino religioso. Eu tenho certeza que haverá uma mudança na sociedade. Tá certo. Professor Ney Alberto Pires, muito obrigado pela presença. Obrigado por mais essa oportunidade de estar conversando com a comunidade, com os colegas professores. Tá certo, então. A gente retorna na próxima semana, então, com mais programa Educação e Debate, que é um programa produzido pelo Centro Municipal de Professores, em parceria com a TV Câmara aqui de Passo Fundo. Você fica com mais programação de qualidade aqui no canal 16 e até a próxima semana. Boa noite.